Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre cuidado. Não acham, porque vocês têm anos de igreja, que vocês sabem tudo. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, compartilhem o vídeo também e quem quiser comentar algo nos comentários, seja agora, no decorrer do vídeo ou no final do vídeo, fique à vontade, é opcional os comentários, tá certo? E peço que quem não se inscreveu no canal, que aproveite e já clica lá no botão e se inscreva no canal, tá certo? É muito importante. Vamos fazer uma oração agora para começar, queridos irmãos. Querido Deus amado, que o Senhor me tome mais uma vez, que o Espírito Santo fale mais uma vez através da minha boca. Que eu seja apenas o seu instrumento, meu Deus. Eu possa me usar, Senhor, para 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 usar e trazer a mensagem às pessoas, Senhor. Que eu seja apenas seu instrumento, Pai. Me use e me ilumina, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu oro, agradeço e glorifico, Senhor. Seja sempre comigo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Que assim seja. Que o Espírito Santo possa me tomar e falar através da minha boca, Senhor. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espíritos, Senhor. Que ilumine a mim e as pessoas que estão me ouvindo, para que nós possamos aprender e pôr em prática na nossa vida que aprenderemos, Senhor. Que nós enxerguemos a mensagem verdadeira, oculta muitas vezes que está por trás dos textos, Senhor. Que assim seja. Eu peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, nós não podemos achar, queridos irmãos, que porque nós temos 30, 20 anos, 15 anos, 10 anos de igreja, às vezes até mais, que a gente sabe mais do que o outro que tem 4, 5 anos, né? Às vezes, a gente tem muito mais estudo, mas cada um é cada um, né? Às vezes a pessoa está fazendo algo que você não fez, né? Hoje, eu estava aqui já para gravar o áudio e aconteceu uma situação que me fez gravar este áudio, né? Eu, na minha igreja, nós estamos fazendo o ano bíblico, né? Todo dia a gente lê alguns capítulos, né? Que já tem lá escrito para a gente ler, né? Já está divulgado quais são os capítulos que nós vamos ler. E a gente monta uma enquete, né? Um dia sou eu, outro dia é o outro irmão da igreja. Um dia eu, outro dia é ele. E eu coloco de segunda, quarta e sexta. E ela veio falar comigo hoje a respeito, né? da, da de que eu coloquei a enquete, que na Bíblia dela não está aparecendo o que eu coloquei lá, né? Que é no livro de Jó, que nós estamos lendo agora, tem um versículo 9, Jó 9, 9, na versão que eu uso, que é a NAA, ela está escrito lá que é a ursa, que Deus é o criador da ursa menor, da Órion, da estrela, no seu estrela, não sei o que, estrelo, da constelação do sul, constelações do sul e tal. Mas na Bíblia que ela usa, tá escrito só ursa, né? E aí ela veio perguntar para mim, cara, ficou na dúvida, porque a dela parece ursa. Só que aí eu expliquei para ela que a problema é de versão, a versão que eu uso é tal, então que tá diferente realmente nessa versão. Aí ela falou, mas é que eu uso essa daqui, eu gosto dessa, e eu sempre me preocupo de não ensinar a coisa errada pros fiéis. Aí eu peguei e fiz o quê? Eu tô fazendo curso de pós-graduação em teologia. Eu peguei e coloquei ela no lugar dela. Eu peguei e falei para ela, pois muito bem. Só que eu estou fazendo curso de pós-graduação em teologia no NASP, que é a mesma igreja que nós frequentamos. Dois professores do curso me orientaram a mim e aos outros alunos a assistir um vídeo, e um desses professores foi na frente fazer um relatório sobre esse vídeo, que é do pastor Wilson Paloski, se não me engano, acho que é esse o nome dele, que é um professor doutor em teologia, que dá aula no NASP, e ele falando e explicando a respeito das traduções bíblicas e qual, segundo ele, era a melhor tradução, né? Aí eu peguei e falei para ela isso aí, né? Aí falei para ela, ó, então que é o pastor falando. Então que a NAA é a melhor versão para você usar e a NVI é a segunda melhor, né?
Falei pra ela, é muito mais fácil você ensinar coisa errada com essa versão que você está usando aí, que ele deu nota, acho que 5 para o texto, né, dela, e não lembro agora a nota para tradução, que é uma tradução ruim, você entendeu? E ele explica todo o vídeo. Eu ainda peguei a imagem que eu já tinha compartilhado no grupo da igreja, mandei para ela, mandei o vídeo do professor lá, é um vídeo longo, falei pra ela, assista, se quiser só o final, você vai entender porque ele dá nota tal, tal. Pronto. Não é porque ela tem mais anos de igreja do que eu tenho 5 anos de igreja, 4 anos, né? Ela tem muito mais do que eu. Só que eu estou fazendo curso de pós-graduação em teologia. Então, tem coisas que eu sei que ela não sabe. Então, não se engane e ache que você não pode aprender com quem está entrando agora, né? Eu posso dizer uma coisa para vocês. Quando eu fiz o curso de matemática, nós tivemos algumas aulas da parte pedagógica, né? Depois eu fiz pedagogia também. E muito se falou do ensino, ensino-aprendizagem, a relação ensino-aprendizagem. O professor ensina o aluno aprende com o professor. O aluno, só que o aluno também ensina o professor aprende com o aluno. Entendeu? Porque é ali que a gente aprende. Então, o aluno às vezes tem experiências que eu não tenho. Então, numa roda de conversa, por exemplo, eu posso aprender experiências que eu não tenho. Que nem, por exemplo, minha mãe, quando ela estava fazendo EJA, o professor que deu aula de história para ela, que foi o mesmo que deu aula para mim, ele falava lá que a aula que ele dava para ela, ele deixava ela falar na aula e ele ficava só ouvindo, porque ele estava aprendendo o que ela estava falando, porque ela é muito experiente de vida. Porque ela viveu muito tempo na Bahia, então lá ela era uma vida muito mais simples, né? Ela não existia nada dessas coisas que a gente tem hoje. Então ela tinha que ir no rio lavar roupa e um monte de coisa. E ela contava os casos que ela lembra da Bahia, né? Então, ele não aprendeu com ela? Aprendeu. Então, nós, professores, também podemos aprender com um aluno. Mesma coisa acontece na igreja. Não é porque você sabe mais do que aquela outra pessoa que você vai ter, que você vai ter, vai ter, saber mais do que ela sempre. Às vezes tem coisa que ela sabe que você não sabe, que você precisa aprender com a outra, né? Você não pode querer a mesmice. Como eu falei para ela, também ensinei uma outra coisa para ela, que lá o Wilson Paloski, ele ensina que nós devemos usar várias versões da Bíblia quando a gente vai dar um estudo bíblico. E depende da pessoa que você vai dar o estudo bíblico, você tem que usar uma versão diferente, depende, entendeu? Vai depender de quem que você vai ensinar. Qual que é, se você é uma pessoa mais jovem, se é uma pessoa mais antiga. Então, depende, né? Então, você deve usar várias versões. Você vai fazer um sermão, você tem que usar várias versões da Bíblia para fazer esse sermão. Por quê? E você tem que procurar textos na Bíblia que, que tenham as versões, que são, que tenha compatibilidade com todas as versões, né? Então é assim. Porque senão acontece isso que está acontecendo comigo e com ela aqui, né? Já pensou a gente na igreja? Imagina você pregando na igreja, e aí você fala um texto, os irmãos na igreja lá estão usando outra tradução, outra versão, não acha e fala, não, mas isso aqui não está na Bíblia. Como é que você achou isso? Aí até que se explique o negócio de versão, a pessoa vai dar confusão, porque a pessoa vai achar que a versão dela é a certa, porque as pessoas não têm esse conhecimento que eu tenho, né? Fazendo esse curso, entendeu? Aí essa discussão ela vai se estender e somente o pastor, que tem um ensino melhor, ele vai poder esclarecer isso, entendeu? Só que na minha igreja o pastor nem sempre está lá, né? Tá certo, meus irmãos? Então, é, é preciso entender bem antes de você fazer um texto, procurar saber. Eu tenho certeza que essas coisas ela não sabe. Então ela acha que ela sabe mais do que eu, só porque ela está mais tempo. Querida, abaixa a crista, né? Tem que abaixar. Tá achando que, que é mais do que o outro só porque tem mais tempo de estudo? Se enganou, né? Então, queridos irmãos, fica aqui esse aprendizado. Aprenda com quem tiver que aprender. Não se ache dona da verdade. Não queira ensinar algo que você não tenha competência. Essa pessoa, por exemplo, não tinha competência para discutir comigo sobre esse assunto, porque ela não tinha conhecimento necessário. Entendeu? Então, estudar a Bíblia é uma coisa. Agora, você compreender com pessoas
que já tem anos e anos de estudo profundo, cursos de teologia, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? É preciso captar, né? Que não é todo mundo que não é todo mundo que como é que fala? Só porque a pessoa tem anos de igreja que sabe tudo. Não. E se for das igrejas ainda das igrejas protestantes por aí, pentecostais, então vai, vai ter menos conhecimento ainda, porque a pessoa vai na igreja, não estuda a Bíblia, né? Poucos são as pessoas que pegam uma Bíblia para estudar. Né? Tem um conhecido meu que ele não sei de que igreja que ele é, se é presbiteriano, assembleia, não sei. O cara mal tem o ensino médio completo. E tá de pastor na igreja. Como é que pode? Você acha que esse cara tem capacidade para ser um pastor? Que ensino que ele tem para pregar para alguém? Você entendeu? Aí chega uma coisa lá que ele não compreende, como é que ele vai falar? Você entendeu? Então tem que tomar cuidado. Para você ser um pastor, você tem que estar muito bem preparado. Que nem, por exemplo, eu com esse curso para ser pastor? Não. Se eu quisesse ser um pastor, eu teria que cursar teologia, graduação, né? Cursar lá os anos de teologia, aí sim. Não, eu estou fazendo uma pequena especialização em teologia para mim poder dar aula de estudo religioso numa escola. Mas eu não sou pastor, entendeu? Eu não sou pastor. Captou, reis, irmãos? Então, é assim, tá certo? Então, eu posso fazer teologia, bater de frente com o pastor da igreja? Não posso. Ele tem muito mais conhecimento do que eu. Pode ser que tenha alguma coisa que eu possa ensinar para ele. Não é porque ele é pastor que ele sabe tudo. Mas, provavelmente, tem muito mais coisa que ele vai me ensinar do que eu para ele. Pode ter certeza disso. Tá certo? Então, queridos irmãos, aprendam a ser humildes. Não querer se achar mais do que os outros. Porque pode ser que a pessoa venha e te humilhe. Põe você no chinelo, como se fala. E, e você fica sem saber o que falar. Tá certo? Então é assim, tá bom? Foi uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação. Obrigado por estar comigo, Senhor. Que nós possamos juntos, Senhor, aprender o que é certo e o que é errado na igreja, Senhor. Que nós possamos aprender aqui, Senhor, uns com os outros, Pai. Porque ninguém é dono da verdade, Senhor. Ninguém sabe tudo, Pai. Que nós possamos ser humildes o suficiente para evoluir, Senhor. Ninguém anda sozinho, Pai. Ninguém sabe de tudo, Senhor. Nós precisamos juntos chegar ao conhecimento e não achar que a gente é dono da igreja. Tá certo? Porque ninguém é dono da igreja nenhuma. Tá certo? O dono da igreja é Deus. Só quem sabe tudo é Deus. Nós não sabemos praticamente nada. Eu posso estudar 100 anos de estudo bíblico. Ainda vai ter muita coisa que eu não sei. Então eu não posso bater de frente com outra pessoa. Tá certo? E assim a gente vai evoluindo, aprendendo uns com os outros, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Abençoe as pessoas que estão me ouvindo, Senhor, que estão trabalhando, seja inscritas no meu canal ou não, Senhor, que elas possam voltar para casa em segurança, Pai. E aqueles que não estão me ouvindo, estão inscritos no meu canal, também que possam ser abençoados e protegidos, que voltem para casa em segurança, Senhor. Que assim seja, meu Deus, seja sempre conosco, Pai. Eu oro, agradeço e glorifico, Senhor. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado por mais essa meditação. E vou contar um último caso que aconteceu na minha igreja há uns cultos de sábado atrás. A gente estava na igreja, aí chegou uma irmã, que já é uma senhora de idade, muito estudo, muito sábia, né? E aí ela começou a estar sendo falando um assunto, falando sobre o Éden, sobre coisa, e ela pegou, então citou, né, que a primeira sessão espírita, né, de incorporação foi feita no Éden. Aí a outra irmã falou, mas como no Éden? Que história é essa? Né? Ela falou alguma coisa desse tipo. Aí a irmã que falou isso, pegou e falou, sim, porque Satanás ele não incorporou na serpente,
para poder enganar Eva, ele incorporou na serpente, né? Assim como o anjo de Deus incorporou na jumenta para falar a Balaão, ou deu voz à jumenta para falar a Balaão, Satanás também incorporou na serpente para enganar Eva, né? Então é uma coisa que eu também não tinha pensado por esse lado, não é que eu não sabia, eu não tinha pensado por esse lado, não tinha compreendido exatamente isso, mas é uma pura verdade, né? E isso nos faz levar a mais uma vez contra o espiritismo, é mais um ponto contra o espiritismo, né? Mas, então, a gente não sabe tudo, a gente sempre está aprendendo, gente. Não podemos achar que a gente sabe tudo, não. E a vida é assim, né? Tá bom? Muito obrigado, queridos irmãos. Falou, até mais.